Famílias raras, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcast Famílias Raras, com o quadro Histórias de um Amor Raro, uma história fantástica. Não vou dar spoiler agora não, ela vai se apresentar, mas é uma pessoa que é referência na nossa cidade, desbrava e principalmente na luta para defender as famílias raras. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero te convidar a seguir o canal do Famílias Raras, se você não segue. Ativa o sininho para você receber as notificações de cada episódio que nós vamos lançando e também quero te dar um desafio. Envia para 5 pessoas esse episódio. Eu tenho sempre falado aqui, tornou-se o meu jargão aqui, que do outro lado do seu telefone tem alguém que precisa ouvir o que vai ser dito aqui. Vai ser uma palavra que vai tirar peso das pessoas. Talvez alguém que está começando a realidade agora, alguém já está meio caminho andado, alguém está lá na frente, né, meio que embaraçado nesse caminhar, vai ouvir essa história fantástica, eu tenho certeza que vai destravar. Siga a gente também lá nas redes sociais, lá do Instagram, que é famílias.raras. O nosso site é famíliasraras.org.br. Nos acompanhe, nos dê a honra de ser um nosso seguidor para você receber as notificações. Nós colocamos ali as datas das atividades do Famílias Raras, nós colocamos vídeos de instrução, post de instrução. Então nos ajude, faça o bem. A informação correta, ela salva vidas. E nós estamos trazendo aqui, dando voz a grandes projetos que tem na cidade de Uberlândia. Você já acompanhou aqui Pontes do Amor, se você acompanhou o pessoal do Viva Íris, e agora você vai ver essa pessoa que é maravilhosa, tem um trabalho muito grande aqui na cidade de Uberlândia, é conhecida por várias pessoas e eu vou ter que falar. Carol Cordeira, seja Que muito lindo. bem-vinda, Carol. Que bom, estou muito emocionada de estar aqui, André, assim, estacionar aqui é estar pertinho do Pedro, né, Uhum. sempre. Eu estou muito emocionada e que agradeço muito a oportunidade, que eu estava assim sempre: "Que dia que ele vai me chamar?". Eu estava aguardando esse convite há muito tempo. É uma honra estar aqui, um privilégio. Muito obrigada. Obrigado. Carol, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Carol? Para que o nosso público possa conhecer. Eu sei que a Carol já é conhecida aí, ela mundialmente, a Carol já foi até fora para fora do Brasil, levar, né, um pouquinho daquilo que ela carrega, aquilo que ela tem desenvolvido, mas quem é a Carol Cordeiro? A Carol. A Carol, se eu estava vindo para cá, imaginei, assim, eu falei assim: "Gente, se eu pudesse começar hoje a minha fala, eu ia falar assim: 'Eu nunca imaginei'". Quem que é a Carol? Eu nunca imaginei que eu ia ser uma mãe atípica, né, a Carol, Cordeiro é uma menina que formou em geografia na UFO, trabalhava com licenciamento ambiental, o SUPRAM, um órgão de expedição, né, de licença Uhum, ambiental. Era minha paixão quando eu tive o meu segundo filho, Pedro, e ele desencadeou uma síndrome rara, uhum. e aí eu virei a mãe do Pedro. A mãe do Pedro sempre, eu virei hoje eu sou a mãe da eternidade, né, sou Sim. mamãe, do Pedro na eternidade, e e eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma mãe de um filho com uma deficiência tão rara, tão grave, que a vida ia me levar por caminhos nunca imaginados, né, e por Uhum. tudo isso que eu tô aqui hoje, assim, é a vida que me trouxe. E eu abracei com toda a força que eu pude, Uhum. estar e ser mãe do Pedro, né. E e é bonito demais chamar famílias raras, porque quando a gente descobre que o filho tem deficiência, a família inteira tem a Uhum. deficiência, a família inteira muda a sua configuração, Sim. mesmo os mais próximos, que é o pai, a mãe, o irmão, né, se tiver, Uhum. ou uma estrutura toda, né, e mesmo que essas engrenagens sejam invisíveis, é Uhum. muito forte, né, Uhum. então esse é um nome muito forte, assim, olhar a família raras e ver esse coração, tem que ter muito coração, né, André, Sim. você sabe muito bem. É algo que eu falo assim, Carol, que nós estamos indo numa jornada por aqui e de repente nasceu uma jornadinha de cá. Trazer ele pra essa jornada de cá é muito pesado. Ele não vai conseguir, e vai todo mundo para a mesma jornada, para a mesma história, viver os mesmos desafios, as mesmas superações. E eu sei que na sua jornada tiveram vários desafios, várias superações, nós vamos falar um pouquinho, mas você já falou então que você é formado em geografia Não. na UFO, você tem, uma menina que ela chama Ana Júlia, Ana tem Júlia, 20 anos, faz nutrição na UF e adora cuidados paliativos com a do Pedro. que legal, já não é uma menina, já é uma moça já, né, cara? É, uma moça. E tem uma caçulinha que é a Giovana, né, que
quando tudo ia contra, né, o Uhum. geneticista da Inglaterra que decodificou o gene da síndrome do Pedro, quando eu mandei um e-mail falando assim: "Ah, eu tô grávida", ele falou assim: "Você é louca, crazy". Eu falei: "Não, doutor Iane", porque ele disse que se fosse menino, né, a chance de ter a síndrome era muito grande. Uhum. E eu pensei assim, eu sonhei com ela, era a Giovana, e ela veio com todo carinho, assim, para ser eu acho que ela veio como um ar de esperança, um respiro, né, de esperançar, porque é Uhum. muito forte você ter um carrinho de bebê e, de repente, você chega uma caixa e é uma cadeira de rodas, né, Uhum. não é fácil. Uhum. Por mais que as pessoas acham que a gente é feliz de ter um filho com Sim. deficiência, sempre. Eu escolheria 1000 vezes o Pedro, sempre, para sempre. Mas não é difícil e às vezes as pessoas acham que existe até uma leveza, mas é porque a gente luta para ser leve para ele se sentir feliz, né, Sim, os sim. nossos filhos e os que ficam também. Uhum. Só para atualizar as pessoas, vai fazer um ano, né, o Pedro Cordeiro, meu filho, ele tinha uma síndrome genética rara e ele viveu 17 anos e tem um ano que ele partiu. Uhum. Mas aí quando ele tinha quase 2 anos, que a gente foi na conferência, e aí o médico lá dos Estados Unidos disse que a gente estava levando mais informações do que ele podia falar, a gente viu que tinha ido na origem e que não tinha nada, né. Uhum. É como se lançasse a gente ao mar, assim, com um monte de tábua e falasse assim: "Você tem que construir uma embarcação, mas tem um mapa, uma dica?". Não, não tem nada. E aí eu o meu farol sempre foi o olhar do Pedro, né. Uhum. E hoje, em quase um ano depois da partida dele, parece que eu estou enxergando um outro mundo, porque eu vivi para o Pedro. Pra você ter ideia, eu vou num lugar, eu não enxergo escada, eu procuro elevador, a escada rolante, a pessoa fala: "Carol, aqui", eu falo: "Ah, escada onde que é a escada rolante?", né. E eu também sempre procuro se os lugares são acessíveis e se fica dentro da carne da gente, né. Uhum. Fui na praia, vi uma cadeira de rodas, já chorei horrores, que eu falei assim: "Ah, eu amo a cadeira", a gente é um amor infinito, a gente não consegue desvincular mais Uhum. da gente. Então é interessante, né, Carol, porque a gente vive tão intensamente, eh, a você passou por todas as fases, a gente ficou só na infância do Samuel, mas a infância, adolescência, o início ali da juventude, eu creio que sim, isso vai sempre carregar com a gente. Eu estava até falando mais cedo com uma pessoa que famílias raras para mim hoje é natural falar de uma causa, que é a causa rara. Nós estamos falando de praticamente 65.000 pessoas na cidade de Uberlândia, 300 milhões no mundo, 13 milhões só no Uhum. Brasil aproximadamente. Então, para mim hoje, cara, quando eu falo das doenças raras, quando eu ajudo uma família, é muito natural. Lógico que a gente vivencia tudo que nós passamos. Semana passada eu fui visitar uma filha de uma amiga nossa, que nasceu prematuro de 28 semanas. Já tem uns 3 meses que ela saiu do hospital, e ela foi internada de novo Nossa, com uma, foi, como é que fala lá, gente? Com pneumonia. nossa. E ela já tinha problema no pulmão, foi entubada, e aquele caos todo, eu fui lá no hospital, lá na UTI, e a gente vivencia isso, né. Então, eu creio que essas marcas, que são marcas boas, porque eu também sou igual a você: "André, você quer famílias raras ou Samuel?" Eu queria Samuel, mas aprova o Senhor nos dá a famílias raras, o Samuel foi a semente para isso tudo, e a gente faz isso com amor, né. Eu tem hora que eu escuto, Carol, o Samuel espirrar com a traque dele. Até hoje, eu vou a alguns lugares que a gente foi com ele, eu lembro daquele lugar, daquele momento, aquele dia. São marcas que vão ficar para a eternidade nós e Sim. querendo ou não também dá uma força para nós, né, pra gente não parar de lutar, porque hoje eles são as nossas estrelinhas, os nossos anjinhos, e nós estamos aqui lutando para continuar um legado que eles começaram junto com a gente, né. E é muito bonito ouvir você falar, porque eu acho que uma pessoa só morre quando a gente para de falar dela. E eu acho que cada vez que você fala famílias raras, o Samuel dá um sorriso da onde ele está. É ele está muito vivo em Sim. cada família que você vai, e é isso. Eu acho Uhum, que essas pessoas elas nunca morrem, né. uhum, E principalmente no mundo, né. Eu também sinto isso, assim. Eu tinha feito um projeto, porque aí quando o Pedro era pequeno, e não existia medicamento, ele já estava fazendo terapias na ACD, e já ia começar na pré-escola, eu pensei, eu me vi assim, que e agora, né? uhum, E aí cada experiência do Pedro, eu falava para ele: "A gente vai transformar em informação que pode ser útil para a pessoa", porque para nós pais, é tudo muito novo. Se falar na história da pessoa com deficiência no Brasil, é uma história nova. sim. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ia nas casas, não sei se você lembra.
a pessoa falava: "Fulano tá no quarto", eu lembro que eu era tem muitos anos, então eu era jovem, e aí, eu ia com meus pais, e aí na hora do café, aí eu falava assim: "Mãe, quem tem uma pessoa no quarto", aí ela falava: "Não, não pergunta", e tudo, e passou muitos anos, e depois eu descobri que era um jovem, né, Uhum, tinha esquizofrenia ou autismo, não sei, e aí por ele gritar, ele não era convidado para o café, uhum, porque a família se sentia constrangida, ou também que era poderia gerar uma violência para ele, uma uhum, forma de proteção. uhum, E é interessante que com o passar dos anos e a vivência com Pedro, e essa ânsia e essa urgência que muita gente fala: "Carol, você dança, você corre, você faz livro", parecia que o relógio da gente estava correndo mais rápido e eu não tinha dúvida disso. uhum, Eu olhava para o Pedro e falava: "Pedro, na nossa vida existe 2 palavras, medo ou saudade. O dia que eu parar de sentir medo, eu vou sentir saudade", porque eu sentia que ele não nasceu para ser adulto, né, e uhum, ele partiu com 17. Mas ao longo desses anos, eu aprendi muito a me diminuir para enxergar o outro. E aí quando eu vi essas histórias, por exemplo, eu fui na Pai de Tupaciguara ou Tuiutaba, eu sempre confundo. Eu achei tão bonita a diretora me deu o livro da história das APAES e principalmente lá daquela cidade, que é uma cidade pequena, que os maiores movimentos, as maiores conquistas, quando se fala em pessoa com deficiência, partem das famílias, sim. porque são os maiores interessados, Uhum. né. E aí quando eu ouvi alguém falando assim: "Por que que você está fazendo isso? Por que que", e aí eu falava assim: "Por que que eu não estou fazendo? E por que que você não está fazendo?", né, porque Sim. só quem ama uma pessoa com deficiência, só quem ama uma pessoa que Uhum. vem com uma dificuldade enorme, sabe a urgência, né. E aí, é aquela historinha do sapo, que o sapinho subiu, os outros falavam assim: você vai cair", aí um dia um subiu lá em cima, aí ele falou assim, falou para o sapo, né: "Como que você conseguiu?". E aí ele falou assim: "Quê? Quê?". Eu fazia isso com o Pedro, eu falava: "Quê?", e continuava: "Você vai Aham. fazer livro? Você não escreveu o quê? Ah, você vai falar? Você nunca deu palestra? O quê?". Porque o Pedro era minha mola propulsora, assim, eu fa e era interessante, porque existe um filme, né, do Benigni, que é A Vida é Bela. No Uhum. campo de concentração, já viu esse filme? E aí o menino estava com o pai, e aí ele falava assim: "Pai, os soldados passavam", ele com aquele pijama, e o pai falava: "Não, meu filho, isso aqui tudo é um jogo, vale ponto", e tal. Então, assim, com a minha história com o Pedro, eu sempre via isso. Quando eu falava para as pessoas, ou ia na escola, eu via o Pedro me olhando e pensando assim: "Nossa, se minha mãe acha, ela é tão corajosa em fazer isso, eu quero ficar aqui". Então parece que eu sempre queria enganar Deus para ele deixar mais Deixa mais um aqui, pouquinho, né. para Ai, ai. tornar um lugar melhor para ele. E é gostoso as memórias, as lembranças. Eu lembro, assim, que quando acho que quando o Samuel foi pra casa, pra nós foi uma alegria muito grande, porque ele estava quase 3 meses na UTI, passamos Natal, Ano Novo junto, celebramos, era meu aniversário, aí você vivenciava aquele ambiente com outros pais, outras mães, mas, são memórias que dão, pelo menos eu penso que, assim como você também, que dá força pra gente continuar, Tá né. muito vivo, Tá né. vivo e quando eu olho Famílias Raras, Samuel e cada pessoa que entra aqui nesse estúdio, a gente aluga aqui para alguns empresários e eu tenho a oportunidade de falar de algo que eu creio que hoje eu vivo. E esse dia para trás o doutor Luiz numa palestra falou algo interessante, que é essa questão da que nunca teve, algo na nação brasileira que mudasse leis ou qualquer coisa para famílias raras, sem vir das famílias, nunca foi voluntário da política, né, fazer isso, a gente sempre viu famílias que desbravaram, mas ele também falou uma frase que ficou para mim, e eu tomei ela como slogan, né, nada sobre nós sem nós. Que eu acho Verdade. que é uma das coisas também que a gente luta, desbrava, por isso que a gente traz aqui, dá voz, porque a gente precisa lutar, porque nós vivenciamos muitas coisas que, graças a Deus, outros pais não vão vivenciar, porque a gente já lutou, já desbravou. A gente já trilhou um caminho para que outros pudessem vir. Eu acho que é isso que a gente precisa de ter, né, como unidade, como pais que estão nos ouvindo aí, a gente precisa ser um, né. E ser Sim, um, a força é muito maior. 65.000 pessoas brigando é uma coisa, um sozinho brigando, 10 é é. outra coisa, né. É demais. E te ouvindo falar, eu sinto muito isso também, Uhum. que ao longo da história, a gente pode ser mais forte no sentido de pensar que todo a gente precisa de todo mundo, ninguém Sim. pode ficar de fora, né. A parte clínica, um geneticista, ele contribui com o pai, que o pai ele se torna especialista, então quando você entra num pronto atendimento e fala assim: "Eu sei mais do meu filho do que qualquer médico aqui ou Uhum. qualquer especialista", que esse profissional
possa acolher essa fala, né. Uhum. Então, assim, hoje ainda a gente enfrenta tantos desafios, Uhum. para ter que legalizar protocolos para humanizar, que uma coisa que deveria, assim, partir da humanização, mas tem que passar pelo caminho da judicialização, Uhum. né, para chegar naquele profissional e ele entender que todo mundo ganha, Sim. né, e que, quando se tem uma pessoa com doença rara, o amor não sabe fazer conta de divisão, só de multiplicação. Sim. E o que me deixava muito ansiosa também era esse jogo de forças que existem muito em políticas públicas, em escolas, nas Uhum. próprias famílias, é disso assim: "Ah, eu não vou fazer, ah, ela está fazendo", e eu acho que essa urgência da vida, Sim. a vida grita mais alto que qualquer coisa. Eu falo assim, se a gente parar de falar nomes e falar de missões, que pessoas pequenas discutem eventos, pessoas medianas escutem pessoas, e pessoas grandes, elas discutem ideias. O dia que a gente não falar de nome, falar assim: "Tem que fazer", não importa se é A, se é B, mas a ação sendo feita, Uhum. as pessoas vão viver mais, Que legal. os filhos vão viver mais, Uhum. vão ter mais socorro precoce, diagnóstico Sim. precoce, que eu fico pensando que poderia sim ter prolongado a vida dos nossos Sim. filhos. E eu acho que isso também é essa força, assim, de que enquanto eu viver e eu ainda, alguém me der uma voz, igual você está dando Hum. hoje, que a gente está em fevereiro, no mês mundial das doenças raras, o mês que o Pedro faz 1 ano de falecimento da partida, que foi uma partida muito dolorosa, Uhum. e eu tô lançando meu quarto livro infantil, né, por causa dessas experiências do Pedro, de cada situação que ele passasse, ele poder ajudar uma pessoa, Uhum. é chegar nesse ponto de pensar assim, quando ele partiu eu pensava, eu falava assim: "E agora Deus, qual que é meu propósito? Conversa comigo". Uhum. Eu sou muito assim, eu Uhum. falo assim: "Me mostra o sentido de continuar". E aconteceu um fato que me marcou muito, porque um dia eu cheguei na academia, o Pedro ia comigo na academia, eu descia a cadeira, tudo que eu fazia 24 horas, 7 dias por semana, o braço Gente, preferido dele é só esse. te dar um spoiler. Uma vez eu vi a foto da Carol com ele em cima da árvore. Falei: "A Carol, ela é valente mesmo, hein". Gracinha, eu queria que ele sentisse que ele não era diferente de ninguém, né. Queria ser os braços, as pernas, a Uhum. voz. E aí ele já tinha falecido e eu cheguei na academia e tinha uma pessoa estacionando na vaga de cadeirante. Eu sempre brigava e até hoje eu brigo e vou continuar brigando o resto da minha vida. E aí a pessoa eu falei assim: "Você está parado na vaga de cadeirante". Aí a pessoa falou assim: "Você vai parar aqui?" Eu falei: "Não, eu não vou parar, mas pode ter uma pessoa que chegue aqui e Uhum. precise da vaga". E aí ela falou assim: "Ah, tá, eu vou tirar daqui a pouco". Eu falei: "Não, você tem que tirar agora". E aí eu fiquei lá Uhum. olhando pra cá e falei já filmando, né, porque Uhum. meu celular é minha arma. Uhum. E aí, me entristeceu muito, porque aí quando ela entrou, ela falou assim pra pessoa da academia: "Não sei por que que ela tá brigando, o filho dela já até morreu, ele Olha nem só. tá aqui", ou seja, e aí eu pensei, é um espaço, uma vaga de Uhum. cadeirante não fala sobre um espaço de um carro, fala sobre a invisibilidade da pessoa. E que ninguém vive em vão, o Samuel não viveu em vão, o Uhum. Samuel ocupa todos os espaços, o Uhum. Samuel ocupa toda essa sala, toda essa instituição, o coração de tantas famílias, o Pedro ocupa, a voz dele ecoa tanto, né, e aí eu falei assim: "Nossa", primeiro eu fiquei indignada, depois eu fiquei triste, passei por vários estágios essa fala dela, porque eu falei assim: "É muito triste, a gente achar que acabou ali, que eu não vou ter que brigar", e eu falei: "Não, enquanto eu nunca vou deixar de ser mãe do Uhum. Pedro". Sim. Né, eu acho que é o sentimento que você tem de estar aqui fazendo isso que você faz com tanto propósito. Enquanto a gente estiver falando, ele está vivo, né, Sim. e não foi em vão a vida dele. Uhum. Pode ser um dia, um filho ter um dia, pode estar dentro da barriga, ter um dia ou quanto 18 ou quanto 30, se Uhum. ele tem uma deficiência, ele faz história, Sim. porque não é fácil, a gente sabe como que Uhum. é doído, né, ver o Pedro magrinho, ele a síndrome dele é genética, era ultra rara, não tinha medicamento e ele nunca tomou remédio, mas ele foi parando de absorver e vê-lo sofrer foi muito difícil. E aí Uhum. quando eu olho para o mundo, uma fala dessa, eu penso, eh, é isso, as pessoas têm que enxergar além do umbigo, né. Sim. E, Carol, eu lembro que depois que o Samuel faleceu, teve um dia que a gente estava na casa que a gente morava antes, e eu lembro que a gente estava, sabe, estava mal e a gente lá no fundo tinha um gramadinho, a gente parou o joelho e falou: "Deus, que vale a pena.
Porque, assim, de verdade, eu prefiro o Samuel que eu prefiro Famílias Raras, de verdade mesmo, sem demagogia, sem problema nenhum falar, porque ele era nosso filho, o único filho nosso, nós não tivemos nenhum outro filho. E aí, eu lembro, assim, que passou um pouco, assim, Deus acalmou nosso coração naquele momento difícil ali, e a gente começou a colocar as coisas no lugar, no eixo aí, e aí quando eu olho hoje, eu tenho esse mesmo sentimento que você, a gente tá lutando, para que os próximos que virão, os próximos Samuel, os próximos Pedros que virão aí, eles não tenham que passar por aquilo que a gente passou. Porque, assim, para mim em 4 anos foi desafiador, para você em 18 anos atrás, 17 anos atrás foi mais desafiador ainda, porque você não tinha, a tecnologia que a gente tem hoje, a evolução de muita coisa que é hoje, pouco evoluiu na questão do acolhimento, da empatia, mas a gente já evoluiu um pouquinho. Então eu creio que você já viveu ali vários desafios. Eu queria te pedir para contar 2 desafios que você viveu, que você além desse que você já contou um aí, que eu ia te pedir 3, então vai ser 2, mas 2 que marcaram, assim, esse desafio, assim, que te fez talvez foi um momento de disrupção na sua vida ali com o Pedro, E eu já tô chorando antes de né. falar. Ah, senhor, pega pra nós o lencinho ali, eu esqueci. Eh, Te ouvindo, é muito desafiador, porque, assim, a gente sofre de saudade, Uhum, porque o amor é muito grande, e a gente luta enquanto tá com o filho, porque o amor é muito grande de pensar, meu filho cabe no mundo, e aí tem aquela história, né, que é meio clichê, se você acha que você não se encaixa no mundo, é porque você nasceu para criar um novo mundo. Então, quando eu vi o Pedro com um olhar, assim, para as pessoas, tão amoroso, ele pensando assim: "Nossa, obrigada", né, ele amava andar de ônibus, aí eu falava: "Pedro, você vai fazer o interno central, começa aí na hora que tá mais cheio". E ele gritava de alegria, e aí eu falava: "Vamos pegar o ônibus". E aí era bonitinho que ele da cadeira, ele ficava olhando, ainda era a época do cobrador de uhum, dentro do ônibus. E e o olhar de gratidão, então, assim, o que me dói mais na minha alma e os momentos mais difíceis é que ele era muito grato de estar vivo e ele queria muito estar aqui. E as pessoas às vezes não entendiam isso, entendiam como assim: "Ah, eu vou fazer esse favor". E aí, eh, quando a gente vai sair, você toma o banho, se organiza, hoje eu vejo e rapidinho você vai fazer uma compra no supermercado. Quando você tem um filho com deficiência, são horas. É um dia ali amanhã, ele tem que ir no dentista, nossa, é 2 horas no mínimo antes, porque o café é mais demorado, tem a roupa, tem a cadeira, você chega no lugar, procura a vaga, aí você desmonta a uhum, cadeira, monta a cadeira, é as suas coisas, o seu documento, documento do seu filho. Então, assim, eu fico pensando hoje como que as pessoas poderiam se conscientizar que é muito difícil ser uma pessoa com deficiência, é uhum, muito difícil ser uma família rara em Uberlândia, no seu bairro, na cidade, no Brasil, no mundo, porque, não só as cidades, o sistema, eles não são pensados para essas pessoas, sim, por mais que a gente fala, a gente avançou muito, a tecnologia, as discussões, a portaria 199 de 2014, que institui a Política Nacional dos Ratos, mas, eh, ainda é muito pouco, porque não alcançou esse olhar dos nossos filhos. Então muitas coisas me marcaram, mas, assim, eu acho que o que mais me marcou também é quando a gente teve uma audiência na Justiça Federal sobre implementar um centro de referência de informações, não era só um uhum, espaço físico, dessa questão do protocolo, né, na atenção primária à saúde, que eu pensava assim, eu chego, às vezes um dia o Pedro tomou um suco de abacaxi e ficou com dor no estômago. E aí, só que ele tinha uma tetraplegia grave, né, não sustentava. Aí você chega com um menino muito magro, eles pensam assim: "Esse menino tem que hipoter de ser entubado". Então, assim, eu pensava assim: até eu explicar tudo, perde-se muito tempo e uhum, perde-se muita vida. Eu acho uhum, que o que mais me dói é que eu poderia ter aproveitado mais o Pedro, ao invés de estar brigando em espaços públicos por coisas muito óbvias, e aí ainda a gente está brigando por coisas muito óbvias, e isso me mata, porque eu sofria muito. Então uma das coisas que me marcou muito também, nessa audiência, é que tinham várias mães, até a Aline do Viveiro estava, e aí tinha um pai, e aí o juiz não entendeu, que ele achou que a gente estava requerendo medicamentos de alto custo. Você vê tanto que, uhum, esse entendimento ainda está muito distante de todas as esferas. E aí eu fiquei calada, porque eu sou muito faladeira, ele uhum, brigou e fiquei na minha. Aí eu achei interessante que aí ele foi falar, ele falou assim: "Ah, a gente quer escutar, mas a gente quer ouvir o pai". Aí ele olhou assim, o pai até assustou, porque ele falou assim: "Olha, eu tô aqui como as mães". Mas assim,
É isso, eu acho que quando você vai muito atrás dos direitos, de uma certa forma, as pessoas pensam assim, por que que ela tinha que se contentar com Uhum. o que ela tá, só que o tempo é muito curto para a gente não buscar o ótimo, Sim. né. O Pedro, ele não queria que ele só frequentasse a escola por causa de uma lei, eu queria que ele fosse feliz, que os profissionais ali perto dele sentissem que as necessidades dele não era maior do que o limite do profissional. Ele pode ter doutorado em educação especial, mas que ele tivesse aquele olhar assim: "Ah, o que eu posso fazer agora?". Uhum. E e aí teve situação que foi muito constrangedora, que eu fui explicar, e aí a pessoa achou que eu estava, passando por cima de alguma lei. Já teve uma ocasião também numa escola, que o Pedro sempre estudou em escola pública, eu falava assim pra ele: "A mamãe estudou do pré ao colegial na escola pública, você também vai estudar, Pedro, e eu quero ver". E eu falei: "Você dá seus pulos, porque você não fala verbalmente, se você não mostrar que tá com sede, você vai ficar com sede". Aí ele ficava louco, assim, eu provocava ele o tempo inteiro, né. Uhum. Era uma gracinha. Aí, um dia a gente assim, as negociações com a escola, um dia eu cheguei na escola e aí eu falei com a diretora, eu falei: "O Pedro, acorda, ele come um pão francês molhado no pão, no leite com café, então ele demora para comer, e ele gosta, e ele nunca Uhum. engasgou, hein, impressionante". Aí Uhum. só que ele não vai chegar no primeiro horário, que o primeiro horário é 7 horas da manhã, ele não consegue chegar, né. E aí ela falou assim: "Tudo bem, Carol, ele chega no final do primeiro horário, no começo do segundo, né, ou ele espera terminar, é o tempo dele". Então, assim, a diretora, a gestora super acompanhou. E aí, Uhum. acidentalmente, era uma professora, não sei se ela era novata, Uhum. uma japonesa de educação física. E aí a gente chegou no finalzinho do primeiro horário, e aí ela bateu a mão no relógio, o Pedro ficou apavorado olhando pra mim, e aí ela falou assim: "Isso é hora, ele não vai entrar". E aí ele ficou em pânico, aí eu falei: "Calma, Pedro, tudo tem jeito". Falei: "Não, já foi conversado com a diretora, mas quem manda na sala sou eu, não é a diretora". E aí eu falei assim: "Você não tá entendendo", porque aí eu me senti, Uhum. violentada, eu acho que as famílias também muito se sentem, porque parece que você tá incomodando o espaço, é como se você chegasse num lugar muito apertado e falasse assim: "Arreda essa cadeira que eu quero passar com essa", e tal. Você desorganizasse um espaço e isso causa uma dor numa pessoa, um constrangimento. Eu senti que a professora, tipo assim, você chega a hora que você quer e vai chegando assim, só que Uhum. previamente estava conversado, mas ela não teve aquela empatia. Uhum. E me doía porque o Pedro ansioso para ir para aula, né, e ele gostava de ir pra quadra, mesmo assistindo e tudo mais. E ela não entendeu, então assim, é momento que eu também eu sou muito sensível, eu engulo o choro, o Pedro olha pra mim, eu falo: "Tô tudo bem", quase não consigo falar, Uhum. igual agora. E aí eu fico firme, mas a hora que ele fica na escola, eu falo no ouvido dele: "Tá tudo bem, aproveita e tal, seu lanche tá aqui, nã-nã-nã". Aí eu chego em casa, eu desabo, né, porque eu falo assim: "Nossa, quantos anos", porque eu sabia que a doença dele é uma leucodistrofia, é uma doença progressiva, ela era silenciosa, porque tem meninos que têm 30 anos, eu falava: "Eu quero sou louca para o Pedro estar nessa leva de meninos que chegam até lá, mas a senha cada hora chamava um, né, de um lugar do Uhum. mundo", e a gente sabia que, eh, a gente não tinha esse controle, né, do Uhum. prognóstico, porque era uma doença desconhecida ainda. Então é muito doloroso. E a gente fica em carne viva. Enquanto a gente está sangrando, eu não sei se aconteceu isso com você com a sua família. Quando você está com seu filho e está lutando, você não vê tanto. Hoje eu vejo situações que são extremamente dolorosas que eu falo assim: "Me dói muito, como que eu consegui?". Sim. Porque hoje eu estou achando que eu estou muito frouxa pra tudo. Porque eu penso: "Nossa, eh" e hoje eu vejo, assim, as crianças, eu estava olhando a foto ali do Samuel, toda hora eu tô olhando a foto, eu falo: "Ai, põe ele aqui, que lindo que ele é". Porque eu acho que se tiver uma plateia com 1000 pessoas, assim, como ele foi valente, Uhum. sabe, o Samuel, o Pedro, o João, Uhum. qualquer criança que vem e luta contra essa biologia desconhecida, e eu acho que o mundo, precisa respeitar mais Sim. essas pessoas muito valentes. E aí Uhum. eu hoje eu falo assim, primeiro eu falo: "Deus, muito obrigada, eu não era merecedora de tanto, Uhum. me sentia muito insignificante, eu queria ter feito muito para o Pedro", eu falo para ele, falo: "Filho, eu fiz tão pouco, você me desculpa, eu queria ter feito mais, eh, por você".
E eu vejo que ele era muito guerreiro, muito Uhum. valente, assim, ele queria ficar e muita gente fala assim: "Ah, mas aí ele ficou magrinho, ele descansou". O que me deixou mais triste é que no dia que ele foi no carnaval 2 dias antes, que o Pedro parecia um cartola. 2 dias ele se despediu do samba, na escola de samba, o Pedro era terrível. E e no dia que ele acordou, na sexta-feira, ele muito pálido, ele estava triste, né, e aí ele sentia profunda tristeza, porque ele via o corpo dele indo e pensando assim: "Eu enfrentaria qualquer dor para estar aqui". Uhum. E aí você olha para o mundo, às vezes uma pessoa fala assim: "Ai, não pode chegar a tal hora, ai, aqui na escola tem que vir de calça". O Pedro vem de short, não pode. O menino sentado numa cadeira que esquenta as costas. Então, Uhum. assim, aí você pensa: "Que mundo é Sim. esse, que não abraça as diferenças e que não está num livro, não precisa estar num PhD, num médico e tudo, é de gente para gente", né. Então isso me toca muito, porque quando você falou de subir na árvore com o Pedro, é isso, é viver como se a gente subisse todo dia na árvore pensando assim: "Eu quero que ele veja a vista daqui de cima", né. O Samuel, teve uma vez que a gente foi para o clube, o Carol, e assim, traje customizado, botamos uma válvulazinha que já tá ficando, e principalmente medo de muita gente, ele empolgava e esquecia a traca, esperava pelo nariz, Olha. e eu coloquei na piscina daqui pra baixo dele. O povo olhava assim desesperado e ele batia a mão, de vez em quando eu fico vendo um videozinho dele assim, mas ele tinha sede de viver, né, Gracinha. Ele tinha que independente. idade? Samuel faleceu com 1,8. Que gracinha. Então, assim, eu estava numa fase assim É mais que gostosa. e o olhar dele cativava, o beijo dele cativava, ele era muito carinhoso, ele é assim, você não via Samuel chorar, Samuel só chorava quando tomava injeção. Que gracinha. Então assim, isso que você falou é extremamente importante, eu creio que é uma das nossas lutas exatamente isso, para que a inclusão ela não seja exclusão, porque para muitos inclusão, tem que ter uma creche especial para criança rara, tem que ser uma escola não, a gente tem que trabalhar a nossa sociedade para entender que os raros estão aí. Eu estou com um projeto lá com a professora Paula, a professora Tamisa da biomedicina, Ai, que chama-se legal, Vozes Raras. que legal. É um projeto de extensão que a gente entrevistou 4 pessoas lá na UFO, acho que uma técnica, 2 uma professora, uma da área administrativa e um aluno. O aluno é o mais novo, com 21 anos, os outros tudo tem mais, tem uma lá que conheceu a realidade dela com 45 anos de idade. Então, os raros eles estão no nosso meio, e a gente precisa ter essa sensibilidade e empatia, e mais do que empatia, a compaixão de entender que do outro lado tem uma pessoa que tem uma limitação física, talvez o outro tenha outro tipo de limitação, mas aquela limitação não priva ele de vivenciar o que ele tem que viver. Então assim, eu acho que trazendo o que você trouxe para nós aí da falta de compaixão dessa professora, a gente não pode parar de falar, porque tem outros que vão viver ou a gente vai mudar antes para que eles não vivam. É. E é interessante isso que você falou, te ouvindo, porque é um trabalho de formiguinha, mas que ele não pode parar. Porque quando um curso de medicina tiver uma disciplina só sobre doenças raras, quando o curso de arquitetura tiver, como, não como optativo, uma disciplina obrigatória, acessibilidade, Sim. né, a gente vai estar dando um passo muito grande, porque aí essas pessoas que vêm, essa leva, já vai estar vindo com uma consciência maior Quer ver uma coisa que a gente não tem aqui em e Uberlândia? formar profissionais melhores. Dia 28, dia 29 é considerado o quê? É o ano quando é bissexto, né, é É, raro, por isso que é o raro. raro. Então, dia 28 se comemora, né, a conscientização do dia. Uberlândia não tem no calendário. Eu entrei com um pedido de lei para esse ano, tá tramitando lá na Câmara, porque assim, Uberlândia não tem no calendário. Nós falamos uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, mais de 65 mil pessoas raras na cidade de Uberlândia, um hospital que recebe um monte de gente de mais de 27 cidades, a gente não tem no nosso calendário. Um indício, coisa pequena. Mas não vamos longe não, como geógrafa, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, não Uhum, existe um censo das famílias. Hoje, a gente não vai longe, porque quando uhum, fala em raro, você pensa que é uma coisa difícil. uhum, Você sou pessoa com deficiência, sim. hoje se o André for lá, presidente das famílias raras, o censo de Uberlândia para os bairros, por região, quais são as famílias, como elas vivem, o que elas comem, como elas Uhum. sobrevivem, como que é a faixa etária e a escolaridade, não existe um censo. Você sabe, assim, que eu entrei com um pedido também Que pra bom. gente fazer esse cadastro. Eu desafiei lá O cadastro o municipal, vere a eu carteirinha, falei assim, funciona. eu perguntei assim, porque quando o Paulo Sérgio, eu posso falar, porque a gente conversou aqui, ele falou: "André, você tem uma noção de quantas", ele estava na campanha dele ainda. Falei: "Não, mas", falei: "Vamos descobrir juntos?" Falei: "Vamos, André, depois a gente conversa". E como ele ganhou, eu falei: "E aí, agora tá na hora, vamos descobrir?"
Porque, assim, É isso. agora, assim, se a gente parar pra pensar, quais são as principais doenças não se sabe, qual que é a faixa etária, igual você falou, aonde eles estão, quem são os atendimentos, Porque e aí quando a gente, tira essas famílias da invisibilidade, você começa a enxergar um clarão na mata de uma sim. estrutura que pode acessar. Uhum. Porque o Pedro, ele utilizou, por exemplo, a dieta, né, por gastrostomia, Uhum. Samuel também. e na rede municipal, eles compravam qualquer uma, e aí ficou muito ruim. Aí eu entrei na estadual, e aí eu ouvi em corredor do Hospital das Clínicas, famílias da zona rural, que os livros infantis eu até levo, assim, eu quero estudante que ninguém quer, eu quero ir no distrito, na zona rural, os estudantes longe, porque ninguém tem acesso a isso. De pessoas com deficiência que tomavam água de arroz, Olha só. e a mãe não sabia como que ia no Ministério Público e tal, e que desse informação, aí a gente pensa assim, a gente quer ir tão longe, quer ir na Uhum. lua, quer fazer isso e não Faz o básico. não é o óbvio. Óbvio. E o mais, assim, que me deixava angustiada e triste, que não importa quem está, importa fazer, Uhum. sabe. Eu não quero saber se não existe interesse próprio, né, Uhum. é uma pessoa que está ali, gritando para viver. Teve 2 situações que você até falou, eu falei: "Ah, eu lembrei que você me perguntou", que foram muito difíceis. Uhum. Uma, a gente estava no clube, e aí eu levei, todo o kit, né, de alimentação do Pedro, que tem aquela mangueirinha e tem o suportezinho, e aí é um pozinho que a gente mistura, para quem não conhece, mistura com água e tal. E aí eu levei tudo, e aí de pendurei no guarda-sol. E o Pedro, ele sempre foi magro, mas ele estava decaindo muito rápido. Uhum. E aí, assim, se a gente voltar no histórico, no circo, a mulher barbada nada mais era do que era uma mulher que tinha uma alteração genética. Uhum. E aí quando as pessoas paravam o que estavam fazendo, parecendo assim que congelava a cena do todo mundo, pá, porque eu despendurei um negócio. Eu pensava: "Gente, normal", porque pra Uhum. gente é tão normal, Sim, né. sim. Quantas vezes a gente fez isso? Ou que o Pedro era muito magro, eu ia trocá-lo, assim, nossa, assustei demais. E aí, eu pensava assim, eu assusto é de ver essas pessoas, tanta gente feio, Uhum. olhando para mim, porque assim, o Pedro ele queria viver. E aí quando eu dependurei, as crianças principalmente, então assim, falei: "Eu vou ter que escrever livro demais para conscientizar essas Sim, crianças, que crianças utilizam sim. formas diversas e que porque o dói não é por causa da gente, é porque você vê o seu filho pensando assim: "Eu tô aqui divertindo, tô perdendo tempo, porque a pessoa tá olhando", e Uhum. o bonito é que isso não incomodava o Pedro. Eu Sim. falava assim: "Pedro, doeu em você?", porque um dia a menina falou: "Por que que ele é tão feio?". Aí eu falei assim: "Uai, por que que você é feia?". Aí o Pedro ria. Aí depois eu falei pra menina, eu falei: "Ele tem uma deficiência, mas eu amo tanto", e o Pedro só estava magro, eu estava muito sofrida, que eu sabia que o Uhum. tempo dele estava curto, aí eu olhei pra ela e falei assim: "Eu amo tanto ele, eu acho ele o menino mais lindo do mundo, igual sua mãe te acha". Uhum. Ela tinha uns 6 anos, porque depois dessa situação da equipe, a gente entrou na piscina, o Pedro com a blusinha pra não tomar muito sol, e aí a menina foi falou isso, aí eu falei assim: "Ele é lindo pra mim". Uhum. Aí ela ficou olhando os meus olhos, aí ela olhou pra ele, ela falou assim: ele não é tão feio não". Esse "não é tão feio", eu acho que ela entendeu quando eu falei: "Eu amo Sim. ele igual sua mãe te ama". Então, Uhum. assim, ele merece estar aqui nessa água morninha, porque Uhum. daqui a um tempo eu não vou ter ele aqui. Sim. E aí ela me olhou profundamente, assim, com 6 anos, eu pensei assim: "Eu amo tantas crianças, meu Uhum. sonho é que as crianças possam ver as outras com naturalidade, né, nos seus Uhum. ambientes, e que isso não seja uma violência para o olhar, porque a gente tem que estar todo mundo num padrão, todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ser bonitinho e tudo mais". E aí uma pessoa com deficiência, às vezes o Pedro caía a cabecinha, ou ele dava uma babadinha, aí todo mundo: "Nossa, ele virou assim". Falei: "Assim ele fica confortável, né, e tudo". Então assim, que a gente possa ser mais gentil com a Sim. gente mesmo, né. E outra situação muito ruim na escola, o Pedro estudou na escola pública, chegou no 9º ano, ele estudava numa escola estadual, e aí eu falei: "Você vai para o Frei Egídio ou para o Segismundo?", que era no Santa Mônica, né, Uhum. perto do Domingos Penteé, e ele não quis nenhuma, né, e ele quis uma escola específica só de pessoa com deficiência, no Novo Horizonte. Uhum. Aí eu falei: "Você me quebra, Pedro, eu sou ativista da inclusão escolar, faço livro, falo que os meninos tudo tem que estar no ensino regular, você me quebra, você fala que quer sim, né", e sim, ele olhava para o direito e não para a esquerda, e ele: "Sim". "Nós vamos fazer matrícula?", "Sim", porque lá tinha van, olha o tanto de mulher que Souza queria ir de van. Verdade. E eu indo na van sacudindo assim, falei: "Pedro do céu". Aí
E chegou no meio do ano, ele falou que já queria sair, eu falei: "Mas por quê?" Ele falou que já tinha conhecido todo mundo, eu Ah, falei: "Sim, você me mata". Mas o mais interessante, o Pedro me trouxe tantas lições que para a vida. O que que ele me mostrou? Ele me mostrou que, às vezes, é isso que você falou, às vezes a inclusão é exclusão e, às vezes, a gente é muito violento com os nossos filhos, em nome de uma inclusão que a gente acha bonito para a sociedade. uhum, E então, assim, eu achei muito bonito me permitir e o Pedro se permitir estar no ambiente que ele quiser. E o mais importante, o protagonista da vida da pessoa com deficiência, ela pode estar numa cama, ela pode só abrir um pedacinho do olho, é ela, uhum. não sou eu. Um dia eu falei: "Pedro, eu po mamãe pode percorrer o mundo inteiro, correr todas as maratonas do mundo, dançar em todos os lugares do mundo, só você sabe o que você passa". Sim. Então, assim, e aí ele estudou, ele falava: "Eu quero isso", eu falava assim, eu falava: "Você quer essa bermuda ou isso?" Aí ele escolhia, eu falava: "E essa blusa?" Pra ele: "Não tá combinando não, você quer isso?" Ele: "Sim", ele ia do jeito que ele queria, parecendo um tropinho, mas ele ia. Porque eu pensava assim, nessa hora que ele escolhe, ele tá sendo o protagonista da história dele. Uhum. E a sociedade às vezes comprime tanto que não deixa. E aí o Pedro me ensinou mais para o final da vida dele, que muitas vezes o que a gente chama de inclusão, a gente está fazendo uma violência, Sim. em nome do que nem a pessoa sabe o que que ela quer. E Uhum. muitas famílias, então assim, é o caminho do meio, né, não é Sim. nem só isso aqui, nem só lá, Existe um ponto eu de acho. equilíbrio muito importante aí Eu nessa acho. caminhada. Carol, e eu queria que você contasse um pouquinho das histórias dos livros, né, são 4 Ah, literaturas aí, apresentasse para meus pessoal, filhinhos. seus filhozinhos. Meus filhos. Esse primeiro é o Pedroca, o menino que sabia Ó, voar. mostra para essa câmera aqui. O Pedroca, o menino que sabia voar, nasceu quando o Pedro começou a ir para a escola, e o Ó, Pedro, ele até saiu aqui, o Pedro fez um amiguinho que ele ficou no pátio sozinho, esse menino aqui foi o primeiro a chegar perto do Pedro, o Arthur. E aí nasceu Pedroca, o menino que sabia voar, que é um concurso de pipa, que fala que imaginação é igual pipa, legal, e para as crianças saberem que toda criança na escola pode ter um amigo com deficiência. legal. E aí foi legal que através de lei de incentivo, Uhum. através de empresas, a gente foi em muitas escolas públicas, muitas escolas particulares adotaram, então esse primeiro livro, ele já teve segunda edição, a gente já fez mais de 30.000 cópias. Que Não legal. não se engane, que a gente não fica rico vendendo livro, viu gente? A gente fala em 1.000, assim, a Legal. pessoa fala assim: "Ah, a Nossa. Carol vive de livro, ela tem um carro", gente, não é, é só ilusão, é porque o propósito é muito grande. O mercado editorial brasileiro, ele não é valorizado e escritor não é valorizado, viu gente, é muito amor, porque quase que eu vou largar isso aqui e vou trabalhar na CLT. E o segundo é Pedro Pequeno Grande Príncipe, porque o Pedro sempre foi apaixonado no Pequeno Príncipe, e ele ganhou quando era bebê da minha irmã. E aí nesse Pequeno Príncipe, ele faz uma viagem em várias disciplinas, no mundo da matemática, de ciências, e quem termina esse livro, André, é o próprio leitor, o estudante. Uhum. É em branco, e aí o Pedro fala: "Como que você se vê daqui a 10 anos?". Olha só. E a gente fez em 2019, antes da pandemia. E aí a criança pode desenhar, fazer música, colagem, pintura, como que ela se vê e o mais legal, como que ela acha que vai estar o mundo. Se a natureza e a tecnologia vão estar de mão dadas ou a gente para cada vez ter mais tecnologia vai deixando a natureza para trás e tudo mais. Hum. E é lindo, é um livro que quando eu escrevi, uma curiosidade desse livro, eu escrevi com o Pedro, todos os livros eu escrevi, o Pedro no sofá e com as pernas no meu colo. E aí tinha uma passagem que eu escrevi e ele se emocionou muito. E aí eu falei assim: "Por que que você tá com essa cara? Você nem sabe o que que eu escrevi". E e é uma coisa que eu acho que eu fui no futuro sem ver. Eu até Uhum. quero falar uma frase, se você me permitir. Sim. Porque fala sobre a partida do Pedro, e eu não sabia, ele estava super bem de saúde, ele sempre fazia check-ups, ele não tinha nada fisicamente, e parece que a gente escreveu um livro que a gente ia entender só agora. Uhum. E o começo fala: "Acorda, chegou a sua hora". Quanto mais Pedro andava pelos mundos, mais descobria que sua missão de levar empatia continuava. De repente, sentiu-se atraído por um rastro de uma estrela cadente, viu-se um mundo muito distante e se foi ajudar a descobrir outros planetas. Mas quem passou por esse príncipe de cabelos cacheados e o sorriso mais doce e sincero nunca mais esqueceu. E dizem que quando as pessoas ficam tristes, lembram-se daquele semblante, o coração fica aquecido na mesma hora. Olha como é que eu Olha escrevi só. isso! Que loucura, né? Então, o Pedro já intuitivamente, assim, eu acho que essas crianças,
elas têm o poder de saber por que que vem, né, e a Uhum. gente é só um instrumento de Deus na mão do mundo, e que Deus preenche os espaços, né. Uhum. Aí o terceiro é o Pedro Barriga de Baleia, É isso aí. porque ele tinha uma baleia, ele já mais rapazinho, e ele tinha uma fome do outro mundo. O Pedro, ele ia no aniversário, ele queria comer era 10 brigadeiro, eu falava: "Você é magro de ruim, o povo acha que você passa fome e você come tanto". Ia no banheiro todo dia, e Pedro Barriga de Baleia, conta isso mesmo, porque ele gostava muito de comer, e como ele era muito molinho, o estômago dele produzia muito suco gástrico, porque a coluna não sustentava, e Uhum. aí foi complicando, a escoliose dele deu uma gastrite, foi onde foi piorando o quadro Uhum. dele. E aí esse livro conta que ele engoliu um pirulito na pandemia e e ele engasgou, e as crianças falam: "É de verdade?" Eu falo: "Não sei", mas foi verdade, gente. Eu quase morri de susto, porque ele que gostava de chupar pirulito e tudo mais, e todo livro tem um caderno de atividade, e esse livro também tem uma curiosidade, André, esse Hum. livro, quando eu terminei, ele adorou ver as irmãs dele. Um detalhe que é uma característica, todos os meus livros têm nome do Pedro, começa Uhum. com Pedro, até o meu novo, e e tem um caderno de atividade, todos têm as irmãs do Pedro, porque a gente traz o máximo de realidades que a gente viveu. E Uhum. aí nesse, eu escrevi sobre o Jota, que ilustra, o Jota é o mesmo do estúdio do Maurício de Souza, Uhum. ilustrou umas escritoras famosas, eu até falo: "Jota, você é muito generoso comigo". E e aí o Pedro pediu para escrever o texto dele, eu falei: você é o Olha só. escritor". E ele que escolheu essa foto, gente. Uhum. Aí foi a gente lançou em outubro de 2023, ele faleceu em fevereiro de 2024, foi o último O livro livro, e dele. agora o que vem é sem ele. Aí é bonitinho que, quando eu escrevi, eu falei: "Você quer isso?" Aí ele mudou uma frase, mas ele queria que terminasse assim, né, "Pedro é travessia, seu movimento pelo coração é seu rastro na desobediência nessa terra, ensina pela ternura do olhar". Porque tudo pra ele é assim: "Me dá mais um pouquinho de bolo, me dá mais uma coisa", tudo ele negociava. Ê, Pedrão. E aí quando o Pedro, começa a ficar magrinho, e aquele mundo lindo que eu falava: "Vamos correr, vamos nadar, vamos dançar nas escolas", aí ele já não queria. Aí eu falava: "Eu vou na escola com você ou sem você?" Aí ele olhava para o lado que era para ir sem ele. E meu coração foi ficando apertado. E muitas vezes eu quis escrever coisas para o Pedro e eu não tive coragem. E até tem uma passagem que teve um dia, eu fui tirar ele do carro e ele sempre olhava para mim esperando essa conversa. E aí eu falei assim: "Eu sei, mas eu não vou falar isso, Pedro, porque eu não tenho coragem, mas um dia a gente conversa". Aí um dia eu fui pegar ele do carro, assim, rápido, e aí eu falei assim: "Tem coisas que eu escrevo, eu não te conto, porque eu não tenho que te contar tudo, a gente é amigo, mas nem tanto". E aí ele me olhou profundamente, eu falei: "Eu sei, filho, você tem medo, eu também tenho de te perder". Então, eu comecei a escrever coisas que eu queria ler para ele, mas era muito doloroso para nós. Uhum. E aí eu escrevi cartas para Pedro, que são relatos, tem passagens, nossa, tem ele falando na escola o dia que a gente falou para a diretora que ia levar uma cama, porque a coluna dele já doía, né. Uhum. Eh, e tem um pedacinho, se você quiser abrir uma página aleatória, eu leio um Vamos ver. pedacinho. Vamos ler uma aqui. Lê aí, ó. Eu vi essa aqui que me chamou a atenção, ele chupando uma melancia aqui, né. A vida sorriu pra você e você sempre foi o protagonista da sua própria história. Suas escolhas fizeram quem você sempre foi e para sempre será, o cidadão do mundo, habitante de todas as galáxias. Seu amor ficou grande demais para o seu corpo e expandiu para todo o universo. Foi a única forma de te dizer que vale a pena amar intensamente cada segundo. Que lindo. Eu gosto sempre a gente falava que a gente sempre vivia com o Samuel todo dia como se fosse o O último. último é Porque a gente não sabia que como é que seria, e principalmente no início, né, que a gente teve algumas internações, colocou GTT, usava traqueostomia desde os 15 dias de vida, mas, como você falou aqui, é uma jornada emocionante, desafiadora, se a gente pudesse, a gente estava nessa até hoje, nessa jornada. Então, olhar a história do Pedro, ver tudo que vocês construíram e ver hoje todo o legado dele, né, eu creio que é algo que a gente precisa de propagar, porque outras mães, outros pais não têm essa força que você tem. sim. Estão sofrendo igual você contou, né, antigamente era preconceito, a família mesmo escondia, e a gente está lutando por uma causa que
eu costumo dizer que talvez daqui 300 anos, 500 anos, alguém vai lembrar: "Nossa, Carol Cordeiro, lá em 2025, ela tomou uma decisão, ela fez isso e mudou a minha realidade, porque alguém um dia lá atrás teve a coragem de colocar a cara a tapa e defender". Então assim, Carol, parabéns pelo trabalho, né, eu também não via a hora de poder bater o papo Ah, contigo eu sou sua aqui, fã e e é isso, um dia que eu corri a primeira vez no Parque Sabiá com o Pedro, eu recebi uma cartinha escrita à mão. E olha só. quem recebe cartinha à mão? De uma senhora de uma cidadezinha aqui perto, Carmo do Paranaíba, e ela escreveu assim que tinha visto no Globo Esporte, e que o filho dela tinha uma deficiência, física, e a cabeça dele, ele tinha um formato, né, diferente. E ela ficava com medo dos meninos rirem e tudo mais. Aí ela falou assim que quando viu o Pedro sentindo vento no rosto, que, ela morava de frente para uma praça e o filho dela tinha 30 anos e ela nunca tinha atravessado a rua. E aí ela falou assim: "Eu atravessei a rua com meu filho e fui na praça andar com ele". Então, não são grandes passos, às vezes é um passo pequenininho que uma Uhum. família pode dar e faz muita diferença até para ela, né. Sim. E e é isso, assim, se eu pudesse falar alguma coisa para as famílias, é que, eh, o seu filho te ama do jeito que você é, né, é o contrário, a gente ama o filho do jeito que ele é, mas se os filhos de cada pessoa com deficiência que não verbaliza pudesse falar, é que quando ele te vê feliz, ele vai se sentir muito livre, né, e que a Uhum. gente solte essas amarras, né, de tomar sorvete do jeito que quiser, poder atravessar as ruas da nossa caminhada. Sim. Carol, uma coisa que eu tenho certeza, aquilo que você está plantando hoje, a sua voz, ela vai tocar vidas que você nem imagina. A gente não consegue Amém, calcular amém. hoje mais aonde a nossa voz chega, mas eu tenho certeza que cada entrevista, cada podcast, cada vídeo seu, cada livro escrito tá tocando vidas e tá ajudando. Como essa senhora que depois de 30 anos tomou coragem, pela iniciativa de te ver correndo com pedroca, ela atravessou a rua que limitava o menino de ter a liberdade, e ele destravou uma vida. Então, a vida do Pedroca não foi à toa. A trajetória, né, a história que vocês viveram não foi à toa. Eu tenho certeza que você ainda vai poder ter muitos relatos e outros você não vai ter a noção, porque você não vai ter a noção de quantas milhares de pessoas você tocou, mas o Pedro ele é uma mensagem. O Pedro ele é uma história que é uma mensagem de superação, é uma mensagem de amor, de carinho. O sorriso dele é encantador, né, todo mundo que vê o sorriso do Pedro vê, assim, que era Muito contagiante, genuíno, né. e a gente aprende nessa jornada da raridade a um amor incondicional, né. E eu falava pra ele no ouvido dele, assim, quando a gente estava dançando na varanda no final do ano, a gente passou sozinhos, né, de 2023, eu falava assim: "Não dói você partir, me dói você não me mostrar que você tá por aí", né. E aí os dias que eu fico mais triste, que eu sinto falta do cheirinho dele, do ronquinho que ele respirava fazendo um barulhinho, eh eu joelho e falo, que eu ia só conseguir continuar aqui se eu vivesse o meu propósito. E aí eu falo: "Filho, sempre me mostra, né, que ele é meu anjo, eu não tenho Uhum, dúvidas, minha alma gêmea, que enquanto uma criança olhar, né, para o sorriso dele em forma de desenho, eu vou estar cumprindo". E eu falo: "Filho, eu só consigo ficar se eu for viver o meu propósito, porque ele partiu eu fiquei parecendo aqueles cachorro que cai da mudança. Quem que é a uhum, Carolina, né? uhum, Não é aquela geógrafa, igual as meninas falaram assim: "Ai, a gente também sempre se doava para você ajudar o Pedro". E aí são sempre novas relações, novas formações de conexões, né, e eu uhum. sempre e a gente morre também um pouco, Sim. né. E aí eu falo: "Pedro, eu nunca vou ser mais, 100%, né, até eu te reencontrar, eu nunca vou ser cem por Uhum, cento mas os 30 que ficou, eu vou dar o melhor de mim". E aí uhum, você falou do sorriso dele, eu ouço a gargalhada dele, depois uhum, eu te mostro, todos os dias, porque eu falo: "Eu só vou conseguir ficar se eu for viver o propósito". Então eu peço muito para Deus me mostrar, eu falo: "Eu não quero ficar aqui só para cumprir os meus dias, uhum, eu quero comer as coisa gostosa, chupar uma melancia igual ele chupava, comer um brigadeiro com a boca dele, olhar para uma criança e sorrir com a gratidão que ele tinha, e aí, assim, ele parece que ele foi esmair na vida dele para me dar os óculos que ele usava, pra me enxergar com outro grau o mundo, né, então eu hum. falo: "Eu vou fazer justiça e jus, Pedro,
o tanto que você foi grato de estar aqui, né, é o mínimo que eu posso fazer. Então é isso, André, assim, é muito amor, eu fico muito feliz, porque eu amo quando eu chego num lugar, a pessoa fala assim: "Você é aquela pessoa que é lá a mãe do Pedro". E aí até eu participo de um coletivo só de mulheres de dança, depois que o Pedro se foi, e uma das falas é que: "Ah, a mãe do Pedro", né, porque fala assim: "Ah, você já tá velha para estudar", cada mulher fala tipo coisa, e eu sou a mãe do Pedro, mas não é no sentido ruim, é ser a mãe do Pedro, olhar para outra mãe na rua e às vezes não falar nada e ela sentir que a gente faz parte da mesma família. Que legal. Carol, muito obrigado. Ah, Para André, nós é um obrigada. privilégio ter você sentado na nossa mesa contando a sua Nossa história. senhora, eu que Eu agradeço. tenho certeza que esse episódio vai emocionar como me emocionou, né, eu do lado de cá eu tô chorando, acho que todo mundo tá olhando pra você, não tá me vendo, né, mas assim, obrigado por compartilhar, conta com a gente, vamos somar aí para Vamos, poder vamos ser espalhar essa voluntários. mensagem aí de que vale a pena. E essa frase do que o doutor Luiz falou para mim tem ficado: "Nada sem nós, nada Nada por sobre nós, nós, sem sobre nós. nós, sem nós". Essa frase tá Nada s tá assim, martelando na minha cabeça, porque é isso que a gente precisa de lutar. Tem pessoas que precisam daquilo que a gente venceu. Obrigado, Ah, obrigada, que lindo. Deus Agradeço abençoe. também. E você aí do outro lado, que assistiu, gostou, compartilha com o maior número de pessoas. Desafiar 5, faz mais 5, mais 5, mais 5, e essa mensagem, né, que a Carol trouxe para nós aqui, que possa tocar o seu coração, te dar força, você que está na caminhada, está com dificuldade, precisou, comenta, coloca lá nos comentários pedindo ajuda, no nosso I Carol, qual que é o seu IC? Uhum. É arroba Carol Cordeiro Wood, com K. @Carol Cordeiro Wood. Wood. Chama a Carol também lá no Instagram, e o que a gente puder fazer para poder te dar uma palavra, te dar um abraço, colocar o ombro pra você chorar, ser o seu ouvido nesse momento que você precisar colocar para fora, conta com a gente, essa é a nossa proposta. Alguém fez isso por nós um dia também, é por isso que a gente está fazendo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.